aquele sangue que você pegou do scalp, você dirige pela torneirinha, você dirige para a seringa de 60 ml. Aí você enche a seringa, vira a torneirinha, joga inteirinha dentro do frasco. Entendeu? Então a gente joga, quanto que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil? 200 ml. Tá? Aqui a Boss está preconizando 200 ml, Cuba 200 ml também. Joga 200 ml lá dentro. A mesma quantidade que você colocou de sangue, você vai colocar de ozônio. A quantos gamas? Nós estamos usando 40 gamas, 43 gamas. No máximo 43 gamas. Coloca 200 ml. Já dirige a torneirinha para ficar na direção do braço que está pego pelo scalp no soro, no equipo do soro. Então o soro passa rapidinho e volta já ozonizado. Não usamos nada, eu jogo, eu desprezo. Só uso a bolsa. Eu não uso o conteúdo. Foi. Não, isso é outra coisa. Isso é o seguinte, deixa eu explicar a confusão. Você pode pôr ozônio no soro glicosado e fazer, ao invés de fazer esse procedimento que ele está falando, que é alto-hemo maior. Tem jeito de eu pôr uma fotografia Você que mandou. Aí esse é o paciente do câncer, que eu falei que tinha os 3 tipos de câncer. Né? Então, Não, tudo bem, é só aqui para eu mostrar. Olha a bolsa aqui, tá certo? Então, o que eu fiz? Aqui está o frasco que eu joguei, eu desprezei o líquido que estava aqui dentro, não utilizei nada desse líquido. Utilizei esse frasco, por quê? Porque ele é siliconizado, é da Baxter. Aqui está o equipo de sangue, que tem os 2 filtros, tá certo? E aqui não dá para ver direitinho, mas ele está acoplado na seringa de 60 ml, na veia, tá? Aqui no frasco, não dá para a gente ver direito, que eu tirei a fotografia, eu não sei mexer com isso. Tem uma entrada aqui, tem por onde sai, e tem uma entradinha que a gente aplica o ozônio. Então o ozônio e o sangue ficam todos juntos aqui dentro. Depois, na mesma veia, você não precisa tirar, pegar de novo, você já faz tudo com uma aplicação só, você já volta tudo para a veia. Então, essa é uma paciente, ela tem 3 filhos e queria engravidar novamente. E ela tinha artrite reumatoide. Não tem. Então eu falei para ela, antes de engravidar, vamos zerar tua artrite reumatoide, porque quando você ficar grávida novamente, zerado sua artrite, a possibilidade dela voltar é praticamente nenhuma, depois que terminar a gravidez. Porque a maioria dessas doenças crônicas, durante a gravidez, elas desaparecem. Só que se a mulher entra na gravidez sem estar com a doença, estando totalmente harmonizada, essa doença não volta se você não estimular. E ela ficou zeradinha, não tinha nada, exame, tudo bonitinho, fator reumatóide, tudo, VHS dela estava 7, só para vocês terem uma ideia. PCR dela estava 0,02. O que aconteceu? Ficou grávida, ganhou esse nenê. E durante a gravidez, ela falou, eu não tenho mais nada. Voltou a comer trigo e tomar leite. Ganhou o nenê, já voltou a doença. Melhor para mim, né? Eu vou ganhar mais dinheiro, né? Quer ver a próxima? Não, peraí, só mostrar o sistema. Aqui está tudo improvisado. Esse aqui é o nenê dela, que está no Moisés. Esse aqui é a minha sala de consulta. É que eu tenho só 2 salas e a outra tinha uma pessoa no Von Ardenne lá, eu não podia fazer junto. Então nós fizemos o neném em cima da minha mesa, ela sentou na minha cadeira, que eu faço entrevista com o paciente. Meu consultório tem bastante dessas mesinhas para poder deslocar essas coisas e eu fiz nela. Isso aqui eu fiz quinta-feira. Então, aqui é o lugar onde eu tenho o meu ambulatório, que eu atendo o pessoal carente lá. Então eu tenho 10 metros cúbicos, que dá para eu enfrentar 1 ano, só para vocês terem uma ideia. Tá? Um ano e pouquinho eu aguento com essa bala lá. Custa 80 reais. Se você já tiver o cilindro, para encher o 80, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é que é lá. Lá em Campinas eles cobram por mês um aluguel.
É melhor, se você usa o cilindro o ano inteiro, eu te aconselho a comprar o cilindro. Sai muito mais barato. E para você fazer o refill é R$80. Tá. E aqui é esse aparelho aqui, ó. Esse mesmo aparelho é esse aqui, ó, que eu uso lá. Tá? Só para mostrar. Isso aí é o lugar que a gente trabalha lá, que as meninas aí já foram. Tá? Só isso que eu queria mostrar. Muito bem. Muito obrigado. Oi. Quando a gente fica olhando para o céu assim e vê alguns urubus voando alto, bem alto, eles estão captando ozônio. É, né? Porque como comem muita podridão, tem muita bactéria, muita coisa, eles estão se desintoxicando, captando ozônio. Boa ideia. Obrigado. Isso aí quem me falou foi um paciente que tinha, ele tinha um, acho que cunhado, assim, que fabricava produto para ozonizar a água. E ele que me falou isso. Muito boa. Escutaram? Quando o urubu está lá em cima, assim, ele está desintoxicando. Ele come poluição, pô. Ele vai lá desintoxicar. Muito boa. Mas essa história de que ozônio é poluente é um problema, se tirar da cabeça da pessoa, né? O cara acha que, pô, está alto o nível de ozônio, como é que você pode dar ozônio para a gente? Pô? Deixa eu falar isso aqui. Evolução da hidrozonoterapia na estética e no anti-envelhecimento. Você já viu esse slide antes? Tudo isso aqui e muito mais a hidrozonoterapia faz. O que é a hidrozonoterapia? Consiste na adição de ozônio na água de uma banheira em diferentes temperaturas e indicações, com a consequente associação do oxigênio livre ou oxigênio nascente, também chamado de oxigênio ativo. Então, ela trabalha no rejuvenescimento, inclusive da pele, no tratamento de acne, vocês vão ver daqui a pouco, que coisa bonita, nas alopécias, coloca a cabeça dentro da água, na celulite, excelente para tratamento de celulite, na aceleração de cicatrização de qualquer ferida, de qualquer origem, tá? Na melhora da firmeza e da elasticidade da pele. Então tem várias aplicações nisso aí. Há aproximadamente 40 anos, a Universidade de Degli de Pisa e hospitais italianos relatam o uso da hidrozonoterapia para vasculopatias, cicatrização de diabetes, queimadura. Você não sabe o que você é bom em queimadura, porque você não tem trauma nenhum, zero. O debridamento faz com a própria água. E úlceras de decúbito. A doutora Kenia Strumia viveu muitos anos na Itália, trabalhou muito tempo com especialistas em hidrozonoterapia. Ela hoje está em Belo Horizonte, ela faz parte da BOS, ela também o curso da BOS, parte é ministrado por ela, e é o Simonetti, né? Ela trabalhou com Simonetti muitos anos. E o Simonetti é uma grande autoridade em ozônio, não só na Itália, como no mundo inteiro. Então ela tem artigos, aqui está um artigo dela sobre o poder da água ozonizada, da hidrozonoterapia. Esse tapete aqui é todo segredo, porque isso fica no fundo da banheira. O aparelho de ozônio está aqui, ele é gerado a partir de ultravioleta, isso aqui borbulha, você tem o efeito jacuzzi, você não precisa ligar o seu jacuzzi, isso aqui faz o jacuzzi igualzinho, intensidade diferente se você quiser, e tem uns protocolos lá, geralmente num banho de 25 minutos, durante 8 minutos é borbulhado ozônio, entendeu? Aqui está o aparelho colocado, aqui está o tapete, aqui está toda a tecnologia, milhares de furos aí, o ozônio sai todo fragmentado em moléculas, não chega até a superfície, não contamina o ambiente, tá? Aqui a banheira sendo preparada. Você pode colocar isso para pé diabético, tem coisas menores. Você coloca os pés e faz o tratamento, tá? Você pode aplicar localmente nos seios, onde você quiser. Tem aparelhos para toda aplicação. Você pode aplicar direto na celulite. Isso tudo é usado e vem com os instrumentos, vem tudo. Você pode fazer o ozônio, a sauna na própria banheira. Você pode adquirir a banheira ou não adquirir a banheira. Você adquire só o tapete, que é o meu caso, você viu ali. Eu já tinha o jacuzzi, eu só precisei do tapete com a máquina. Agora, quem quiser, adquire a banheira. Benefício da sauna com ozônio. Eliminação de xenobióticos, relaxamento da musculatura, diminuindo o ácido lático, aumentando a flexibilidade, oxidação de toxinas, vasodilatação, melhora da circulação, eliminação de infecções secundárias,
aceleração do metabolismo, perda de até 500 calorias em 20 minutos, por causa da sauna, a drenagem linfática, absorção transcutânea de oxigênio, efeito relaxante, jatos de ozônio com água morna, 380 a 600 jatos de uma vez, intensidade variável dos jatos, você pode medir isso, duração de 5 a 25 minutos, 3 a 5 vezes por semana, faz no pré e no pós-operatório, pré e pós-operatório, celulite, estase linfática, queimaduras, abordagem anti-envelhecimento, estresse, micoses, atletas usam isso para relaxar antes ou depois da competição, vasculopatias periféricas, insônia. Você provoca uma oxigenação, uma hidromassagem, uma temperatura que você escolhe, agradável, hidropeeling, rejuvenescimento, acne, celulite, alopécia. Dr. João Magalhães era a pessoa que mais tinha experiência com hidrozonoterapia em pré e pós-operatório de cirurgia plástica no Brasil. Ele publicou inúmeros trabalhos, ele fazia o pré-operatório, aí ele fazia o ozônio pré-operatório, ele fazia pós-operatório, lipos que iam estar, edemas e etc. e tal, por dias, com 24 horas praticamente tinha nada. Então ele tem muitos trabalhos publicados nessa área. A pés diabético que não fecha, aqui, ó. Você coloca o pé dentro com a hidrozônio, vai, olha aí, a melhora que vai tendo, ó, rapidamente. Há coisas que não tem, olha só, pé diabético aí, ó, olha lá, ó. Coisa que ninguém consegue fazer, que não fecha, 45 dias, o pé que está crônico de anos, o ozônio vem e fecha, a hidrozonoterapia. Evolução de 1 mês e meio, aqui, ó. Então aí tem casos de queimadura, você não precisa fazer nada, o debridamento é feito com a própria água do ozônio, faz o debridamento, aí, cicatrização, sequela maior, tipo, queimadura de 1º, de 2º, 3º grau. Você pode criar um ambiente, gente cria um ambiente agradável, spas, então a pessoa vai para lá, passa o dia, faz uma série de terapias, faz a terapia na banheira. Isso aí você põe o nível de sofisticação que você quiser. O ozônio tem propriedades estimulantes, cicatrizantes, desinfetantes, bactericidas, fungicidas, virucidas, hidratantes e tonificantes. Aí o ambiente. Você pode adquirir a banheira também, ou você pode adquirir só a esteira com o aparelho, se você já tem a banheira. A banheira geralmente desse estilo aqui é transparente, aí você tem todos os protocolos, se você quer usar para artrite, para pressão alta, para dores lombares, para fibrose, para dor ciática, para relaxante, para esgotamento físico, tudo, o tempo que você vai ficar, tudo programado. A banheira programa tudo. A temperatura que você quer, entendeu? Se você quer com muita intensidade, pouca intensidade. E esse caso aqui, o Dr. Cândido me mandou de presente, foi produzido em Niterói, pela Rosaline Gomes. É um caso de acne vulgar, grau 3, que já tinha, após o 6º atendimento, não tinha resolvido nada. Aí ele foi submetido à hidrozonoterapia. Ele tem 16 anos, foi tratado durante 3 semanas, 5 vezes por semana, 15 aplicações, 25 minutos por vez, com 8 minutos de adição de ozônio, isso faz parte do protocolo. Só 8 minutos de ozônio, em cada, pode fazer mais, mas o protocolo, a Anvisa permite 8 minutos. A Anvisa não vai lá conferir se você está colocando 8 minutos, né? Tá? Aqui está mostrando já, ó, a evolução, está melhorando, aqui, ó. E aí melhorou. Quanto tempo foi isso, Cândido? 3 semanas. Olha aí, ó. Você lembra como é que ele era? Vamos voltar lá para você ver como é que era, ó. Vou voltar para você ver como é que era, ó. Peraí, desculpa. Aqui, ó. Aqui que ele começou. Já estava em tratamento, só que não resolvia nada. Ele já tinha ido em 6º atendimento para ver se resolveu alguma coisa. Um antibiótico, etc., sem evolução nenhuma. Aí do jeito que está. E aí você está vendo aí, ó, vai melhorando, ó, vai melhorando, ó, vai melhorando. Ó. Melhorou. Entendeu? Na banheira, isso é banheira. Até então ele vinha tratando com os tratamentos normais, antibiótico, cremes, etc. Aí ele entrou na banheira. Pode, claro.
Sei. Certo. E a primeira coisa que começa a melhorar é que o sangue no travesseiro começa a parar, não é isso? Então ele vem e fala assim, doutor, ó, meu travesseiro não está amanhecendo, já não tem sangue mais. Terceira sessão já te fala que não tem sangue no travesseiro mais. Você vê pessoas anos aí pelejando com isso, ó, fica a vida inteira. Olha como é que resolve. Melhora a microcirculação, gorduras estáveis e instáveis, queima gordura. Melhora a oxigenação dos tecidos circunvizinhos, aumenta a firmeza e o tônus do tecido conjuntivo, contribui para diminuir as membranas fibrosadas. Ozônio é muito bom para fibrose, doença de Peyronie, ou Peyronie, conforme você queira. Eu já mostrei para vocês aqui, o cara que tem um pênis assim, ou pior ainda, o que pênis fica duro assim, ó. Ah, não tem solução. Não tem o quê? Mano? É iodo, é testosterona, é ozônio no pênis. É na placa. Aí, cirurgia não vale nada. Cirurgia não resolve nada. Então, um negócio que você compra na Europa, você põe o seu pênis e traciona ele de manhã assim, ó, e usa aquele negócio. Eles mandam usar 1 ano tracionando o pênis. E tem gente que compra. Você imaginou como é que deve ser aquilo? Você já viu o aparelho? Tracionar pênis? Uma coisa absurda. É, medieval. É. Coitado. Estimula a produção de colágeno. Isso na cirurgia plástica, meu filho, você tem uma coadjuvante, uma coisa impressionante. A ozonoterapia e a hidrozonoterapia são tecnologias médicas que encontram um vasto campo de aplicação na medicina, bem como na cosmética, tratando com resultados importantes várias entidades nosológicas. A doutora Vera Neck, de Belgrado, que estava aí no 3º Congresso Ibero-Americano, trazendo a experiência dela. A hidrozonoterapia tem um duplo efeito. De um lado, a água é um excelente veículo para o ozônio, permitindo que mantenha intacta todas as suas propriedades. De outro, os jatos de água massageiam e limpam a pele, facilitando a penetração e a ação do ozônio. O resultado é uma combinação perfeita para o tratamento de muitas afecções cutâneas. Foi com a hidrozonoterapia que o Ricardo Guimarães, a cirurgia dele voltou a funcionar, os enxertos voltaram a funcionar. Foi com isso. Ele fazia no pré-operatório e fazia no pós-operatório. Então, relaxante, faz drenagem, faz absorção de oxigênio, faz prevenção, entendeu? E trata a celulite. Trata a celulite aí, ó. Então ele aumenta a microcirculação, queima gorduras, libera oxigênio, faz fibrólise, coisa que está fibrosado, estimula o colágeno, aumenta o tecido conectivo. Agora, você faz o casamento da hidrozonoterapia com a terapia hiperbárica. Terapia hiperbárica é oxigenoterapia por pressão. Ozonoterapia hidrozonoterapia é oxigenoterapia por difusão. Um é por pressão, o outro é por difusão. Os dois combinados funcionam sinergeticamente. Em casos muito graves, aqui o Dr. Marco Abud de Franca mostrando a experiência dele, a complementação terapêutica sistêmica e local, potencialização na irrigação local, maior limpeza da ferida, maior motivação do paciente quando você coloca na hidro. Aqui está um caso espetacular do Dr. Assad Aum Neto. Ele é dono de um hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas. Eu conheço o hospital, já fui lá. Aqui está um paciente, 55 anos, diabético e com gangrena infecciosa. Para amputar. Veio para ser amputado. Isso aqui é para amputar. Tá bom? Aqui ele entrou na câmara hiperbárica, na hidrozonoterapia. Após 38 sessões de câmara hiperbárica e hidrozonoterapia, após 40 dias, olha só. A coisa que estava para ser amputada, olha aí, fechou. Você imagina, igual a esse, deve ter muitos. O caso desse, o que o médico faz? Amputa. E amputa cai em cima, ó, porque a gangrena já está aqui também. Ó. Aí você põe na hidrozonoterapia, combina com a câmara hiperbárica, olha o que dá. Acabou, fechou.
O oxigênio, nós não vivemos sem ele. Hoje você vê aqui isso no Brasil, aqui em São Paulo eu já vi isso na rua. Eu não sei quantos que vocês já viram, mas eu já vi casos desses aqui na rua, em shopping. Já tem pessoas puxando um carrinho, a outra carrega na sacola, como se fosse uma bolsa, e com oxigênio, as duas lá estão com oxigênio. A medicina de von Ardenne é um mecanismo de troca da membrana capilar, da microcirculação, torna-se mais eficiente de forma duradoura. Eu já contei para vocês a história, vou repetir. A von Ardenne era um físico. O físico que desenvolveu a bomba atômica russa. E ele era o melhor amigo de Otto Warburg. Toda segunda-feira eles almoçavam juntos. O Otto Warburg é aquele médico que ganhou 2 prêmios Nobel por oxigênio. E um dos grandes amigos do von Ardenne desenvolveu câncer. E ele chegou para o von Ardenne e falou: você é gênio, você vai me curar do câncer. Ele falou: como eu vou te curar do câncer? Eu sou físico, não sou médico, não. Pô, mas você não almoça com o Otto Warburg uma vez por semana? Pô, bola um jeito de se me curar. Aí ele aceitou o desafio e bolou a medicina de von Ardenne. Hoje na Áustria, em Viena, tem a clínica von Ardenne, os 4 filhos dele são médicos, e você vai para lá e paga $100 mil, pelo menos a última vez o preço era esse, deve ter aumentado, e você fica lá 18 dias para tratar qualquer tipo de doença com a medicina de von Ardenne. A medicina de von Ardenne se resume no seguinte: tem vários mecanismos, tá? Estou explicando esse básico. A medicina de von Ardenne se resume no seguinte: você tem que usar uma máscara de von Ardenne, que você adquire aqui no Brasil, sem problemas. É uma máscara de alto débito, que é usada aqui. Você tem que, meia hora antes da sessão, fazer 30 miligramas de vitamina B1, 100 miligramas de orotato de magnésio, 75 miligramas de persantin e 600 miligramas de N-acetilcisteína. Você espera meia hora, você entra nesse esquema do von Ardenne 7 litros por minuto durante 2 horas, 18 dias seguidos. Não pode, se você perder um dia, tem que começar de novo. É assim que ele orienta. Você tem que fazer 18 dias seguidos. Depois de 18 dias, eu vou mostrar para você o que acontece. Vários colegas aqui estão fazendo, podem compartilhar a experiência com vocês aí, e todo mundo que usa está satisfeito, porque dá resultado. A terminologia genérica deficiência de oxigênio pode ser definida como um efeito individual ou combinado do transporte de oxigênio reduzido para os tecidos, oferta tecidual, utilização tecidular reduzida de oxigênio e aumento dos requerimentos teciduais. Então essa deficiência de oxigênio pode estar no transporte de oxigênio, pode estar na utilização do oxigênio, pode estar na demanda tecidular. O ozônio atua muito bem aqui, ó, na utilização. O von Ardenne já muda o seu pulmão para você receber mais oxigênio. Aumenta o transporte de oxigênio. Então, aumentando a utilização de oxigênio é um jeito de troca. Eu sei que o nome é meio esquisito, né? Mas isso é assim, alemão. Eu não me proponho a pronunciá-lo em português, mas isso se impõe em alemão. Tá? Aumento da utilização celular de oxigênio. Efeito alcançado através de medicamentos dados 30 minutos antes da Oxygen Multi-Step Therapy. Eu conheci isso nos Estados Unidos com o nome de Oxygen Multi-Step Therapy. Nós usamos isso em cardiologia para reabilitação de pacientes. Existe um protocolo onde você tem uma esteira ergométrica, você tem o oxigênio, você tem um protocolo, à medida que a sua frequência cardíaca vai aumentando, você vai aumentando o nível de oxigênio que você vai respirando. Isso chama Oxygen Multi-Step Therapy em cardiologia. Foi daí que eu fui apresentado esse processo. 75 mg de piridamol, persantin, 30 mg de vitamina B1, e eu introduzi, eu acho que o pessoal gosta e faz efeito, 600 mg de NAC, N-acetilcisteína. Faz isso, espera meia hora e faz. E 100 mg de orotato de magnésio. Eu poderia usar outro, mas a recomendação do von Ardenne é orotato. Ele devia saber por que ele usava orotato. Ele não fala no livro dele, mas deve ter alguma razão porque ele escolheu orotato. Não sou eu que vou mudar. Isso funciona, tem um efeito, então eles cobram $100 mil.
milionários do mundo inteiro, inclusive do Brasil, vão até Viena, ficam 18 dias internados, fazem sessões de 2 horas. E é nada mais, nada menos do que isso aí, uma máscara. Quanto você está comprando a máscara? R$18. Piada, né? R$18 você compra uma máscara de Von Ardenne. E 7 litros por minuto de oxigênio. Que você pode ou comprar um aparelho daquele e montar oxigênio na sua clínica, ou você pode simplesmente alugar os cilindros de oxigênio, que também não é caro. Certo? Aumento do PO2 alveolar, grande aumento da pressão parcial de oxigênio no espaço alveolar do pulmão. O fluxo de oxigênio é aumentado, a máscara de alta concentração provoca, a prova de esforço aumenta, heart procedure, medicamentos para aumentar o débito cardíaco. E aumento do fluxo sanguíneo. O resultado prático é um aumento no transporte de oxigênio para o tecido corporal, perdurando por semanas ou meses, com uma ascensão correspondente na condição energética do organismo. O que o Von Ardenne mostrou que isso aí é duradouro. Quer dizer, praticamente aquilo ali é permanente, essa mudança. Então, você tem o estilo de vida com deficiência de atividade física, a pessoa está sedentária, está ficando frágil, está envelhecendo, a expectativa de vida tem aumentado muito, as pessoas têm necessidade disso, que estão ficando velhas, os geradores de oxigênio facilitaram o processo, mesmo cidades onde não tem acesso a cilindro de oxigênio com facilidade, com um simples telefonema, em 20 minutos troca, não tem, então compra os geradores de oxigênio, capacidade de defesa do organismo depende do oxigênio, estudos clínicos mostram resultados fenomenais, e aqui está a teoria dele, ó. Ele mostra que aqui está o lúmen da artéria que está no pulmão, e o que o estudo dele mostra é que depois de 18 dias, esse calibre desse capilar a nível pulmonar aumenta permanentemente. E com isso você tem mais afluxo de oxigênio, e com isso melhora você como um todo. Igualzinho ao ozônio que diz respeito, que melhora qualquer situação. Tá? Então melhora qualquer situação. Você tem que tomar cuidado com pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, porque muitos deles já estão regulados para hipóxia, já estão acostumados, o centro nervoso deles já acostumou com aquele nível baixo de oxigênio, você tem que ir aos pouquinhos, talvez no primeiro dia 15 minutos, depois 20 e tal, mas isso só naqueles casos. Os outros você pode começar já direto com 2 horas. Principais indicações para profilaxia e tratamento de problemas cardiovasculares, doença por deficiência de oxigênio, senilidade, diabetes, angina e arritmia cardíaca, muito interessante. A retinopatia e fotofobia, essas retinopatias todas têm indicação para Von Ardenne. Tá? A insuficiência vascular periférica, espetacular também. Problemas de memória e enxaqueca, cirrose hepática, insuficiência renal, bronquite crônica e enfisema pulmonar, cicatrização de feridas, estresse, melhora de qualidade de vida e atividade mental, processo de anti-envelhecimento, tudo isso. Pacientes que tiveram derrame, eu já falei isso antes, vou repetir, quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral, tem uma área que já morreu, tem uma área que hoje é chamada de penumbra, não é funcional, mas está hibernando. Na hora que você dá o aporte de oxigênio, aquela área volta a funcionar. Mesmo, às vezes, 1 ano, 2 anos depois do AVC, há uma melhora, porque tem aquela área de penumbra, onde as células ficaram vivas, porém não funcionais. Mudou, isso aqui mudou bastante, porque essa descoberta da área de penumbra é uma coisa recente. Antigamente a gente achava que morria, morreu. Hoje sabemos que tem energia para hibernar, não tem para funcionar. E na hora que você tem um aporte ali de oxigênio, você desperta aquele neurônio para funcionar, aí melhora a atividade cognitiva, etc, etc, etc. Aqui estou eu na minha atividade, vocês estão vendo aqui, é um simples cilindro de oxigênio, aqui está a máscara de Von Ardenne, aqui está a esteira, isso aqui é muito mais eficiente, claro, do que fazer em repouso, só que você tem que ter pique para isso, não é? Você não pode pegar um paciente enfermo, colocar numa esteira e colocar em altas velocidades, e colocar o oxigênio, não é assim, ele pode ter uma parada cardíaca. Agora, quando você tem condição física para fazer isso, você faz isso aqui, 10 minutos na esteira equivale a ficar lá 2 horas. Pô.
Mas agora estou fazendo na esteira, então eu não preciso ficar 2 horas. Eu estou usando a esteira, aí o meu pulmão já abre pela atividade física, meus capilares, e aí o oxigênio vai direto e faz a reposição. Entendeu? Isso aqui é usado muito em reabilitação cardíaca nos Estados Unidos. O von Ardenne é aplicado para isso. Certo? Então, o paciente que tem condições de fazer isso, é outra coisa. Você pode ter na clínica uma esteira e você vai aumentando de acordo com a frequência cardíaca. Pois é, gente, nós passamos o dia aqui estudando ozônio. Acho que a gente podia passar o ano estudando ozônio, seria